Capítulo 4. Edward Palmer Thompson. Edward Palmer Thompson foi um dos mais importantes historiadores marxistas do século XX, cujas contribuições marcaram uma ruptura decisiva com algumas das tradições dominantes dentro do movimento socialista. Sua obra abrange uma crítica à evolução do marxismo, uma análise profunda da formação da classe operária inglesa, além de uma reflexão sobre a prática historiográfica. Seu trabalho inovador é particularmente associado à história social de baixo, um olhar atento às vidas e lutas cotidianas das classes populares e à dinâmica da consciência de classe. Em sua vida e carreira, Thompson demonstrou um compromisso com a ética da pesquisa histórica que prioriza a agência humana, a história vivida e a perspectiva dos oprimidos. Thompson nasceu no dia 3 de fevereiro de 24 em Oxford, na Inglaterra, em uma família com forte tradição religiosa metodista. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército britânico, onde serviu na Índia e no Sudeste Asiático. Essa experiência, marcada pela vivência de realidades coloniais e pelos horrores da guerra, teve grande impacto em sua formação política e ideológica. Ao voltar para a Inglaterra, Thompson ingressou no Corpus Christi College, em Cambridge, onde se formou em História. Foi durante seus anos universitários que Thompson se aproximou do marxismo, inicialmente ao se associar com o Partido Comunista Britânico, o que o levou a uma imersão nas discussões teóricas que se desenrolavam dentro do movimento marxista britânico. Ele foi parte do Communist Party Historians Group, ao lado de figuras como Eric Hobsbawm e John Saville. Essa experiência marcou sua formação acadêmica, levando-o a uma reflexão sobre o papel do historiador na construção de uma sociedade justa. A carreira de Thompson, marcada por um intenso engajamento intelectual e político, floresceu nas décadas de 50 e 60. Sua ruptura com o Partido Comunista em 56, após a denúncia de Stalin, o impulsionou a uma profunda reflexão sobre o marxismo e a história. Como professor, ativista e escritor, Thompson dedicou-se a desvendar a história de baixo para cima, dando voz aos grupos marginalizados e explorados. Sua experiência como professor de educação de adultos, iniciada em Halifax em 48, foi fundamental para o desenvolvimento de sua abordagem histórica. Thompson defendia que a experiência trazida para a sala de aula pela gente comum era um recurso didático valioso e que os alunos não deveriam se sentir inferiorizados por suas origens. Essa perspectiva, aliada ao seu compromisso com a justiça social, permitiu que Thompson criasse uma obra que transcendesse os muros da academia, continuando a inspirar gerações de historiadores e ativistas sociais. A década de 1960 foi também a época de sua principal obra, a The Making of the English Working Class. Este livro se tornou um marco na história social, pois abordava a formação da classe operária inglesa, com ênfase nas condições de vida, cultura e organização política dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Thompson explora como a classe operária não foi uma classe imposta pela industrialização, mas sim um resultado de um longo processo de luta e construção de identidade. Antes de sua obra-prima, ele havia escrito William Morris, Romantic to Revolutionary. Nessa biografia de Morris, um dos mais importantes pensadores socialistas da Inglaterra vitoriana, Thompson já revelava seu interesse pelas figuras que combinaram o idealismo romântico com o ativismo político. O livro explora a transição de Morris de um artista e poeta para um socialista revolucionário. No livro The Poverty of Theory, Thompson critica o marxismo estruturalista, especialmente o trabalho de Louis Althusser, argumentando que o estruturalismo reduzia a história e a ação humana a um simples reflexo de forças econômicas subjacentes, negligenciando a agência humana e os processos históricos concretos.
Essas e outras críticas de Thompson à tradição marxista são a parte central de sua obra. O historiador inglês buscou apontar para os limites e falhas do marxismo ortodoxo, especialmente sua tendência para o reducionismo econômico. Para ele, uma parte fundamental do erro marxista clássico era a redução das relações sociais a uma explicação puramente econômica, ignorando outras dimensões da experiência humana, como a cultura e a política. Thompson também criticou o determinismo e a forma como certos conceitos do marxismo estavam marcados por uma visão evolutiva e teleológica da história, que pressupunha um destino pré-determinado para a humanidade pelas forças produtivas e pelas relações de produção. A crítica mais feroz de Thompson dizia respeito à visão marxista-leninista sobre o conceito de classe, consciência de classe e lutas de classe, inclusive contestando a perspectiva de seu amigo Hobsbawm. Em sua leitura, a teoria marxista muitas vezes reduzia a história a um movimento mecânico, na qual as ações humanas e os elementos culturais eram descartados em favor das leis econômicas e estruturais. Para Thompson, as classes se formam por meio da luta de classes, ou seja, entre explorados e exploradores. Essa experiência concreta e compartilhada dos trabalhadores é processada pela cultura de cada sociedade e época para formar a consciência de classe. Desse modo, não haveria um modelo de consciência superior pré-definido ou uma forma de luta mais eficaz, como a tradição marxista-leninista propunha. Por exemplo, em sua obra-prima, Thompson apresenta uma visão radicalmente diferente da industrialização. Em vez de enxergar a Revolução Industrial como um processo impessoal e determinista que impôs uma classe operária à sociedade, ele argumenta que a classe operária foi forjada em uma luta contínua contra a burguesia, e não como um efeito passivo do capitalismo. Para Thompson, a industrialização foi resultado das lutas entre diferentes grupos sociais, e a classe operária emergiu de uma longa história de resistência, mobilização política e desenvolvimento de uma consciência de classe. Thompson enfatiza que a classe operária não foi formada exclusivamente pelo impacto das fábricas ou da industrialização. Pelo contrário, a forma como a industrialização ocorreu foi resultado das lutas de trabalhadores que já existiam como sujeitos políticos antes da Revolução Industrial. A formação da classe operária é descrita como um processo histórico concreto em que as condições de trabalho nas fábricas foram determinantes, mas onde as tradições políticas e culturais dos trabalhadores desempenharam um papel fundamental. Talvez a contribuição mais popular de Thompson para a historiografia é a abordagem da história vista de baixo, ou seja, uma história que coloca os trabalhadores comuns, suas experiências e lutas no centro da análise. Ele argumenta que a história tradicional, com seu foco nas elites e nas grandes narrativas políticas, negligenciava as experiências cotidianas das classes subalternas, que também foram agentes ativos na construção da história. Para Thompson, a história não era apenas um reflexo das grandes forças políticas e econômicas, mas um processo construído a partir das ações dos indivíduos e grupos marginalizados. Enfim, em suas obras, Thompson se preocupa em dar voz àqueles que foram excluídos das narrativas dominantes, abordando as formas de organização social e resistência dos trabalhadores. Ele também vê a construção da consciência de classe como um processo complexo e multifacetado, que não ocorre de maneira linear, mas por meio de uma série de lutas, derrotas e vitórias. Sua crítica ao reducionismo econômico, ao evolucionismo e à concepção mecânica da história ofereceu uma nova perspectiva sobre o papel da classe operária, tanto na formação da sociedade capitalista quanto na sua transformação.